Olá, meu amigo e amiga. Agora é oficial. Eduardo Bolsonaro, o vulgo Dudu Bananinha, acaba de ser convertido em réu pelo Supremo Tribunal Federal. E muito em breve ele poderá fazer companhia ao seu pai, que já se encontra no estágio mais avançado, numa fila que o levará para a Papuda ou para a Papudinha. Basta que algumas coisas aconteçam, ou que ele tenha algum nível de coragem e venha para o Brasil se defender dos crimes que ele está sendo acusado e que nós sabemos que ele cometeu. As reações já estão por todos os lados, eu vou mostrar aqui para vocês. É uma reação da criatura que mostra como ele anda alucinado, né? Aí já é uma questão de desespero. Ele está vendo que tudo aquilo que eles estão fazendo, ele com os outros nos Estados Unidos, não está funcionando. E ele poderá ter uma decepção muito grande na vida dele em relação a Donald Trump. Vou conversar com vocês também sobre algo estarrecedor que está acontecendo em relação a esse senhor Derrite, que está apresentando aí pela quinta vez uma manobra para tentar livrar organizações criminosas. É disso que se trata, porque não há outra explicação. Ele está se reunindo com gente que tem muita experiência em Orcrim, mas não no combate de Orcrim, mas por pertencer a Orcrim ou Orcrins no plural. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas é fundamental você que está chegando agora ao nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. São formas de você potencializar o nosso portal e fazer com que ele chegue a mais pessoas como você. Sempre dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Como eu sempre digo para vocês, eu coloco os links no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá legal? Então vamos aqui aos fatos. Gente, olha, aconteceu agora mesmo, tá? Moraes e Dino votam para receber denúncia e tornar Eduardo Bolsonaro réu por tentar coagir STF. Os jornais agora na internet ainda não atualizaram, mas eu acabei de ver que o ministro Zanin também votou pela aceite dessa denúncia. Só falta a ministra Carmen Lúcia, mas certamente ela deverá votar até o final da noite. Então, Dudu Bananinha passa a ser réu. E aí ele tem que organizar a defesa dele como ele achar que deve ser organizada a defesa, porque não adianta só ele fingir que não está acontecendo isso, ele tentar subterfúgios, achar que Trump vai defender ele a vida inteira, porque o processo dele se iniciará aqui no Brasil. Ele está sendo defendido pela Defensoria Pública da União. Então, tecnicamente, ele já está sendo defendido. Então, poderá haver uma decisão condenatória da criatura, ele entrará no sinal de alerta, né, da Interpol, e não vai poder sair dos Estados Unidos, vai ter que ficar orando para que Donald Trump vire um faraó, que não morra nunca mais, né? O que se morrer, leve todos os Estados Unidos juntos, porque numa configuração no mundo real, ele poderá ter ali a sua extradição concedida para remetê-lo ao Brasil, para ele se somar ao papai dele na Papuda ou na Papudinha, né? Então, isso já está sacramentado. Então, agora o rito se dá. Agora, ele poderia fazer a sua defesa e mostrar que ele é um homem corajoso, vir para o Brasil, enfrentar o ministro Alexandre de Moraes, dizer verdades na cara do ministro Alexandre de Moraes, se submeter a uma prisão que não será tão longa no caso dele, né? Porque a condenação máxima pode chegar até 8 anos, mas, enfim, poderia ficar ali uns 2, 3 anos preso, né? Fazendo, enfim, está muito novo, né? Poderia fazer ali, tirar essa onda de mártir da extrema-direita, mas essa gente é muito medrosa. Eu duvido que isso esteja passando pela cabeça da criatura, até porque as reações que a gente pode ver, ele está com uma olheira, né, parecendo, tem gente que está apelidando de ursinho panda, né, aquele bichinho todo branquinho com os olhinhos bem pretinhos ao redor, né, do globo ocular. Então ele está falando coisas como essa aqui, vamos lá. Aceitar a representação da PGR contra Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação. Primeiro, se eu estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Mas gente, me desculpe, né? Mas é muito cretino, né? Ele chega a ser ingênuo. Ele tentando provocar o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes colocar Donald Trump na ação dos crimes que Dudu Bananinha está cometendo. Como nós todos sabemos, o presidente dos Estados Unidos não está sujeito à jurisdição nacional, às coisas que acontecem aqui no nosso país. Mas o criminoso brasileiro está. Ele está eventualmente fora do nosso país, mas a lei penal brasileira alcança a criatura pelos crimes que ele está cometendo, está em exercício, mesmo estando fora do nosso território. São regras do Código Penal brasileiro. Mas vamos lá. Segundo,
Por que ele não usa os canais oficiais, me manda a carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse... Mas é muito besta, né, gente? Me desculpe, né? O cara, ele está usando uma torpeza para escapar de uma citação, de uma comunicação, só que ele já sabe que ele está sendo objeto de investigação, de processo, enfim. O objeto principal de uma citação, de uma intimação, é tornar conhecido para a pessoa algo que está acontecendo. Isso ele já está sabendo, ele atesta isso. Então, são subterfúgios que a criatura, do ponto de vista formal, mas que estão sendo utilizados por ele de uma forma torpe, de uma forma vil, de uma forma desleal, né, para dizer o mínimo, né? Tipo de expediente aqui nos Estados Unidos. E entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a Magnitsky, Tarifa e outras ações da administração Trump, né, são porque eu comandei eles. Olha só, criatura, quem está se colocando nessa condição é você, cara. Você acabou de publicar um vídeo mais cedo, mostrei aqui para vocês. Ele tira onda, ele tira onda. Nós estamos conseguindo. Aí depois, quando vem o impacto, não estou conseguindo nada, né? Então tem que definir essa tua cabeça bipolar aí, o que está acontecendo, né? Vamos lá. Mesmo deixando isso, né, não nos guiar e não nos fazer desesperar, a gente segue adiante e conseguimos até a aplicação, pela primeira vez na história do Brasil, da Lei Magnitsky contra Moraes, contra a sua esposa e 3 levas de visto, o que colocou pressão suficiente adiante para até que a anistia fosse pautada. Então, gente, me desculpem, né? Mas é muito besta, é muito jegue. Então, olha, esses vídeos dele serão utilizados pelo Ministério Público para, enfim, para ver a condenação. E aí a gente vê o universo paralelo, uma dessas figuras, né, principais é o seu Deltan, o Tantan Dallagnol. O Tantan Dallagnol, ele está fugindo desses assuntos, então ele vai buscar pautas lá fora. Então o título do vídeo dele agora é Ferrou pra Maduro, Estados Unidos lançam operação militar. Gente, é muita gente ridícula, né? E olha o entusiasmo da criatura, olha lá. Ferrou pra Maduro. Estados Unidos lança uma operação militar Lança do Sul que encurrala o ditador venezuelano. Pessoal. Então os caras estão colocando porta-aviões para combater narcotráfico. E aí a besta fera, me desculpem dizer isso, vem para as redes sociais falar esse tipo de cretinice, mas ele encanta muita gente, né? Se ele ainda estiver elegível, ele tem muita condição até de angariar muitos votos, porque, olha, gente, a abdução mental que a direita no Brasil fez ou teve aqui foi um negócio impressionante. E eles vão reciclando os discursos. Esse aqui, então, olha, parou de falar de temas que ele abordava o tempo todo e com pessoas, inclusive, que sumiram, né? Essa gente tem a coragem, né, de falar as coisas mais absurdas, mais inverossímeis. Como esse aqui andava falando um tempo aqui de um personagem que deu uma sumida, né? Você nunca mais ouviu falar no amigo dele. Ele tem um amigão nos Estados Unidos, que é um amigão dele. Vamos lá. Ontem à noite, por volta de 8 horas da noite, aconteceu algo que eu nunca imaginei que aconteceria na minha vida. Eu acho que muitos nem sequer vão acreditar, mas é verdade. Ontem, Elon Musk me ligou e nós passamos aproximadamente 30 minutos conversando. E o motivo de eu estar falando isso agora é porque o debate está sendo dominado por uma narrativa de que o Elon Musk se curvou a Alexandre de Moraes e ele aceitou as condições do Alexandre de Moraes. Isso é só para a gente recordar, né? Para ver a firmeza do ministro Alexandre de Moraes, que tirou o X do ar, mandou apreender os recursos da Starlink aqui no Brasil, ficou congelado. E aí, segundo ele está dizendo, o Elon Musk é muito preocupado, fala assim, olha, estou preocupado com o X no Brasil, com as minhas empresas, enfim, de um modo em geral, e eu vou ligar para uma pessoa muito inteligente para me aconselhar. Vou ligar para o Gustavo Gayer, lá em Goiânia, porque esse é o cara, né? Então, Elon Musk perdeu meia hora conversando com o senhor Gustavo Gayer, né? Durante a conversa, essa foi uma das pautas que eu mencionei e uma das coisas que nós debatemos. Eu perguntei para o Elon Musk por que ele havia feito esse recuo e por que ele havia cedido a essas condições. O Elon Musk... Por que ele tremeu com o ministro Alexandre de Moraes, né? Percebeu que teria um prejuízo muito grande. Me explicou que o algoritmo do X é um algoritmo como se fosse um ser vivo, um organismo vivo, que se ele não for alimentado, ele morre. Então, se o X ficar muito tempo sem ser alimentado com conteúdo, sem ter interação com os outros... Então, esse
vocês conseguem imaginar Elon Musk falando com Gustavo Gaia? Gustavo Gaia sabe o que acontece, a minha empresa, o X, é como um bichinho que precisa ser alimentado, sabe? Então, eu tenho que dar um alimento para ele, né? O Gustavo Gaia deve ter falado assim, olha, a gente come muito capim, então a gente não sabe muito o que é isso, a gente está sempre bem alimentado. Só pode ter sido isso, né? A criatura deu uma sumida, o herói dessa gente toda, né? Elon Musk posta bandeira italiana em chamas e alerta, a Itália está desaparecendo. Agora o cara está falando isso aí, agora a preocupação dele é com a Itália agora, né? Mudou de foco, que a natalidade na Itália está muito baixa. E está tentando fazer mais filhos. Musk pergunta por DM a influencer que ele queria ter um filho com ela e leva um não de jornal. O cara já está com 14 filhos e quer fazer mais filhos, gente. Olha, com 4 mulheres, né? São pessoas de família, né? Da direita, da extrema-direita, pessoas que querem, enfim. E aí ele teve 4 companheiras, né? E teve esses filhos que ele bota esses nomes aqui. Um chama Strider, outro chama Azuri, outro chama Arcádia, Seldon Licurgus, aí tem um que chama Griffin, outro chama Nevada, outro chama XAE, outro chama X12, a outra chama Hexa Dark Sideral, o outro chama Técnico Mechanicus. Gente, é um negócio muito doido, né? Outro chama Damion, outro chama Saxon e outro chama Kai. É um negócio sério, é um nome de família aí dessa extrema-direita. Eu lembrei isso aí, gente, porque é o que está nesse universo da extrema-direita nacional e internacional. Bom, saindo um pouco dessa pauta, entrando na coisa muito importante, eu tenho aqui sempre comentado com vocês a importância das comunicações. O presidente Lula está já há quase 10 dias lá no Pará e as notícias em relação a ele estão muito modestas, né? Isso denota aí como a área de comunicação é muito sofrível no governo Lula. E a pesquisa Quest, que foi publicada esses dias aí, fez um questionamento sobre isso. Comunicação ineficaz e aumento das notícias. A pergunta que eles fizeram para os entrevistados foi: tem visto notícias mais positivas ou negativas sobre o governo Lula? Gente, 47% dos entrevistados disseram que recebem mais notícias negativas. 26% diz que não tem visto notícias. Isso, gente, dá um percentual de 73% de pessoas aqui no nosso país que ou estão recebendo notícias negativas ou que não estão em notícias nenhumas, né? Só 23% recebem mais notícias positivas. Então percebam só a necessidade de se fazer chegar a uma maioria gigantesca do nosso país uma série de notícias para se contraporem a essa realidade do recebimento de mais notícias negativas e que não tem visto notícia nenhuma. Isso denota, gente, uma coisa que eu acho gravíssima. A figura do inelegível é ter um volume de indicações de voto ainda muito importantes, e esse pessoal da extrema-direita também. Em alguma coisa que eles poderiam se apegar que não tem menor apego com a realidade, né? Porque o atual governo tem muito mais coisas a mostrar, enfim. Então, nós vamos continuar a bater nessa tecla, porque não diz respeito apenas ao governo federal, ao governo Lula, não. É o processo civilizatório. Isso precisa ser entendido pela área de comunicação do governo Lula. Que existe uma área gigantesca aqui nas redes sociais que está nutrindo pessoas com todo tipo de pensamento ruim, de distorção da realidade, e que precisa ser enfrentado. Não adianta só o senhor Sidônio colocar propaganda na televisão, porque isso hoje não está funcionando mais, não. E aí é o seguinte, os jornais hoje fizeram essa seguinte publicação aqui, né? Tem um jantar aqui do senhor Derrite com o Eduardo Cunha e com Arthur Lira. Gente, olha só, se o Derrite fosse um homem sério, ele não estaria fazendo esse tipo de reunião. Em meio a dificuldades, relator janta com Cunha e Lira. Por quê? Porque o Eduardo Cunha foi condenado a 15 anos de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato lá do Paraná. E cumpriu pena, né? Ele ficou um tempo preso. E ele conseguiu eleger a filha dele, que tem um gabinete lá como deputada federal em Brasília, e o Eduardo Cunha está sempre ali, ele se articulando de todos os modos. Ele que foi braço direito de Arthur Lira. Aliás, o Arthur Lira foi o braço direito dele também quando ele esteve na presidência da Câmara. E o Arthur Lira, por sua vez, é alguém que foi um dos pilotos
de uma situação criminosa que foi desbaratada por uma ação da Polícia Federal que ganhou o nome de Operação Taturana, que era dinheiro desviado da Assembleia Legislativa de Alagoas, que tinha ali o senhor Arthur Lira como um dos beneficiários principais, alguém que amealhou muito dinheiro. E o processo foi tornado nulo lá em Alagoas, porque foi a Polícia Federal que investigou o senhor Arthur Lira. E um desembargador lá de Alagoas falou, não, quem tinha que investigar o Arthur Lira era a Polícia Civil, não podia ser a Polícia Federal. Então, são com essas duas criaturas, ou com essas pessoas, né, que o senhor Derrite está tentando amealhar algum tipo de conhecimento para combate de organizações criminosas. Não estou inventando nada, são fatos aí que eu queria compartilhar com vocês. Mas agora o problema, aqui mais informações, né, Justiça condena políticos acusados na Operação Taturana em Alagoas. O Arthur Lira ele foi condenado em primeira e segunda instância, depois é que ele conseguiu escapar por conta dessas tecnicalidades. Então, gente, é importante, né, jogar luzes sobre isso, porque a grande mídia está fingindo que não está vendo esse tipo de situação. Eles noticiam o jantar, mas eles não noticiam o que pode estar sendo discutido no jantar e a qualidade das pessoas para discutirem o tema que estão discutindo nesse tipo de jantar. Eu fico por aqui, mande seu comentário e, olha, com certeza a partir de segunda-feira a musiquinha poderá tocar a qualquer momento, tá? Porque o Bolsonaro hoje também terminou todos os prazos para o recurso de embargos e não tem, se o ministro Alexandre de Moraes quiser dar efetividade ao cumprimento da pena, ele já pode fazer isso na segunda-feira de manhã cedo, tá bom? Eu fico por aqui, vamos aguardar. Um grande abraço, tchau!